Olá, empreendedores! Estamos aqui no 8º episódio da segunda temporada do GPSE Cast e recebendo hoje essa figura ilustre aqui, Joel Fogaça Júnior, correto? Correto, corretíssimo. Muito bem, muito prazer ter você conosco aqui. Prazer todo meu, é uma honra estar aqui. Pô, o Fogaça é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas uma pessoa muito agradável e que tem uma história empreendedora fantástica, que ele vai contar um pouco para nós aqui. Então, eu te dou aí a oportunidade para você se apresentar e a gente vai desenvolvendo aí a nossa conversa. Tá bom? Obrigado, é uma honra estar aqui com você, né? Obrigado a todo mundo que está ouvindo esse podcast e eu prefiro que você me pergunte. Pergunte aí, eu sou um livro aberto. Legal. Melhor assim, pode ser? Quantos anos tem o Fogaça? 52 anos. 52 anos. E você é natural de Botucatu? Sou um botucudo. Botucudo. Conhece? Mas o correto mesmo é? Botucatuense. Botucatuense. Botucatu tem uma história interessante. É verdade aquele meme que a pessoa colocou o nome errado lá no shopping? Olha, eu recebi também essa foto, eu não duvido, não posso garantir 100%, mas eu não duvido. E aquele shopping, colocou Bocutatu, né? Bocutatu. Mas aquele shopping existe lá? Existe. O cara inverteu as letras lá, né? Mas falando de Botucatu, Botucatu é uma cidade bem próspera, né? Uma cidade muito boa, né? Quantos habitantes tem Botucatu? Eu acho que tem cerca de 140 e alguma coisa. Acredito ainda que tenha bastante gente que entra e sai, bastantes alunos, né? Mas é uma cidade excelente. Eu conheço algumas cidades por aí, adoro Botucatu, amo Botucatu. Claro, como todas as cidades têm os seus problemas, mas é uma cidade muito próspera, muito bem administrada. Botucatu, na época da pandemia, foi uma das cidades aí que foram modelos aí na parte de vacinação, né? Sim. Eu estava fora de Botucatu, mas sempre ouvindo as notícias, né? Teve o acordo que fizeram lá com o pessoal lá de Londres, né? Do Reino Unido, para vacinar todo mundo. Eu acompanhei alguma coisa. Muito bem, como um botucatuense. Botucudo. Botucudo. Vamos usar o botucudo aqui. E você esqueceu de perguntar uma coisa, é a terra do Saci, você sabia? Do Saci? Você não sabia disso? Não. Tem lá a Associação Nacional dos Criadores de Saci, depois você procura aí. A terra do Saci. Eu tenho um Saci na garrafa lá em casa que eu crio ele há muito tempo. Tá crescendo já, logo vai ter que achar uma garrafa maior. Que legal, a terra do Saci. Terra do Saci. Muito bom, interessante. E é uma cidade universitária também, né? Também. A economia de Botucatu, ela é majoritariamente o quê? Indústria? Majoritariamente. Eu acredito também que seja mista, né? Porque a Universidade, a Unesp, traz uma economia muito grande para a cidade, acredito eu, né? Uhum. Mas a indústria é forte, né? Embraer, Caio, né? Elisa e os satélites que isso construiu, né? Porque empresas que abriram lá para atender essas outras empresas grandes. Então tem bastante coisa acontecendo lá, sendo criada. Interessante a cidade. Muito bem. E você, como sendo um descendente de italiano, né? Fogaça aí sendo... De que região da Itália? Mas o Fogaça não é do italiano, né? A minha mãe, que é Amâncio, a minha avó chamava Paulina Strapassoni Weiss, que é italiano com alemão. Os meus bisavós casaram lá na Suíça. Eu tenho as certidões porque eu vou tirar, né, o meu passaporte. Mas a família da minha mãe veio de Campobasso, de Molise, estado de Molise, né? Campobasso. E o Fogaça é o quê? Espanhol? Fogaça é mais ou menos, dizem que é português. Até agora eu não consegui. O meu pai faleceu há 3 meses e eu nunca consegui essa informação, né, de onde vieram essa árvore genealógica. Eu nunca consegui. A italiana é da parte da sua mãe. Da parte da mãe. Legal. E eu não tenho o nome dela, infelizmente. Entendi. E como um cara super sanguíneo, né, tem a veia empreendedora super aflorada, né? E qual foi o seu primeiro empreendimento como empreendedor? Que tipo de empreendedor você quer que eu fale? Qualquer tipo. Meu primeiro empreendimento foi quando eu era funcionário público e decidi abandonar para ir viver nos Estados Unidos e ser garçom. Eu chamo isso de empreendedorismo porque é uma escolha, né? Eu tive que deixar algo que era, até então, eu escutava muito do meu pai, você tem um emprego para o resto da vida. Mas eu me perguntava, o que é o resto da vida?
Se eu viver 80 anos, eu tinha 20 anos, 21. Você acha que eu quero viver mais 60 anos? Condenado a 60 anos Exato. a viver aquilo. Se eu viver 50 anos, eu também não quero ficar 30 anos aqui. Então, assim, graças a Deus, passei, era funcionário público, né, concursado, e tive a coragem de ir embora do país. E daí só fui para outros lugares, te conto toda a história. Mas esse foi um grande empreendimento que eu fiz. Foi um motivo de ousadia ali naquele momento. Você não era nem CLT, né? Você era concursado, né? Ou seja, você tinha uma garantia vitalícia ali, né, de trabalho. Poderia estar aposentando agora, com 52 anos. Acho que tem amigos meus que estão quase ou já aposentados. E o que fez você brilhar os olhos e falar assim, eu vou buscar o desafio? Você fez igual o Tim Maia, né, o desafio americano. O Tim Maia viveu ali uns 5 anos nos Estados Unidos, né, na época. Foi expulso também. Teve alguns problemas lá, né, na década de 60. E foi também viver o sonho americano, né? Mas o que te impulsionou, né, ser no auge da sua juventude aí, na segunda década de vida, né? Sabe, Reginaldo, eu acredito muito naquela fagulha que nasce dentro do coração da gente, sabe? Muita gente tem medo das consequências de seguir seu coração e as suas vontades. Eu desde pequeno, acho que por ter crescido com os meus avós que falavam mal português, mal italiano, sempre gostei de línguas internacionais, cresci com a minha mãe ouvindo muita música internacional, muita música italiana, muita música francesa, então sempre gostei. O gosto pelas línguas internacionais e o gosto por ver o mundo. Eu não acredito que o mundo é só Botucatu, que o mundo seja só Tietê, só São Paulo. Então eu sempre tinha isso dentro de mim. Então quando eu tive a oportunidade, eu falei, por que não? E isso me trouxe muitos bons frutos hoje. Aquela máxima, né, que dizem que é o Einstein que falou, mas eu não sei, porque tanta coisa que o Einstein falou e não sei se falou mesmo, uma vez que a tua cabeça abre, é difícil fechar. Então eu comecei a abrir a minha mente, expandir a minha mente, porque eu sempre fui meio doido nesse sentido de querer mudar as coisas, de não me acomodar com o que eu tinha. Sempre queria mais, e mais não era movido por dinheiro, mas era por aquela coisa que corre aqui no sangue, que me dá prazer, que me dá vontade de fazer e de viver, de passar por essa vida, não por passar só, mas por deixar algum caminho percorrido para outros e para mim mesmo, que é o mais importante. Sem dúvida. E aí, indo para os Estados Unidos, quais foram os principais desafios que você enfrentou, né? Porque uma nova cultura, uma nova língua, uma nova mentalidade, sim, né? E ali você deve ter passado aí alguns momentos ali um pouco mais difíceis, né? O primeiro foi a barreira da língua, que não era uma barreira muito grande, porque eu já me virava bem em inglês, mas é diferente quando você está em um país que todo mundo fala inglês, né? E que você tem que ouvir, que você tem que falar, e tem as diferenças de sotaque, como o Brasil tem, né? Se for daqui para a terra lá do nosso amigo Paraíba, tem um sotaque, né? A gente fala diferente. O Texas também tinha um sotaque texano, né? Eles falavam diferente. E eu fui com $500, né, no bolso. Eu fui para morar com um amigo que eu conheci na praia, jogando vôlei, fiquei amigo do cara. Me chamou um dia, pedi afastamento sem remuneração, fui para os Estados Unidos com $500. Então precisava que a barreira da língua não fosse um problema para eu pedir emprego até, para eu me oferecer para algum trabalho, né? Eu tinha que pegar e fazer acontecer, porque se acabasse aqueles meus $500, o que eu ia fazer? O que eu ia comer? Onde eu ia morar? Ou seja, você foi ali no limite da sobrevivência, né? Hoje, honestamente, se dissesse para você, te dou $500 para você morar, eu não iria. Hoje, com 52 anos, né? 31 anos depois disso, eu não faria, mas na época eu fiz, deu certo, fiz amizade com muita gente, trabalhei duro, né? Servi mesa, fui garçom de um rodízio com uma faca desse tamanho, ter que cortar rodízio, ter que aprender o nome de todas as carnes em inglês, tudo, e servir as pessoas, quer isso, quer aquilo, quer aquele outro. Para isso eu tinha que fazer, né? E foi bem, bem legal, foi muito interessante. E outra, saí de uma cidade de 100 e poucos mil habitantes para uma cidade na época de 5 milhões. Você foi para Houston, né? Fui para Houston, no Texas.
Ou seja, além de um choque cultural, também foi uma oportunidade de você evoluir como ser humano, né? Sim, muito. Você comentou um pouco antes, né? A importância de ver o mundo além de Botucatu, né? De ver o mundo além de Botucatu, e depois que eu estava nesse restaurante, eu queria ver o mundo além daquele restaurante. Aí eu fui trabalhar num restaurante italiano, onde eu falava o inglês, onde eu falava espanhol, onde eu falava italiano com o dono. Então eu saí um pouco daquela cultura fechada de um restaurante brasileiro, onde se falava muito brasileiro, né? Muito português lá. Eu não queria continuar falando português nos Estados Unidos. Tudo bem, quem queira isso. Hoje eu conheço gente que mora 25 anos fora e não fala língua. Para mim isso não serve. Para mim, eu queria sempre aprender mais. Às vezes eu vou bastante para o Oriente Médio, ia bastante. O árabe já estava me ficando assim, meio que eu já estava reconhecendo algumas coisas, porque essa é a minha habilidade. Ou seja, você já estava conseguindo fazer algumas... Se eu morar 6 meses lá, eu falo árabe, porque eu tenho essa vontade dentro de mim também. Não é um negócio que eu faço, que saco, vou ter... Não, eu faço com prazer, né? E como eu gosto muito dessa vida de aprender novas cores e sabores, eu sempre me deslocava para lugares novos, para comer uma comida diferente, para ter um ambiente diferente. E lá eu fui aprendendo muitas outras coisas que permeiam a vida, né? Que não é só falar o idioma, mas entender como o americano vivia, como eles comiam, e até como o ítalo-americano vive, para lugares mais fancy, mais assim, charmosos, também para lugares mais humildes. Eu tenho um gosto requintado pela vida, digamos assim. E aí você conseguiu transitar por vários lugares, né? A gente estava conversando, você depois foi trabalhar em cruzeiro, trabalhou em hospital, né? Inclusive no maior hospital, no mais famoso. No MD Anderson Cancer Center, o melhor cancer center do mundo em Houston. Trabalhei lá por alguns anos, no Blood Bank. Tenho orgulho muito de ter em casa um certificado, né, de boas-vindas, alguns cursos que eu fiz lá e poder dizer, trabalhei no melhor hospital de câncer do mundo por minha... E é uma mudança muito grande, né? Porque você está trabalhando num restaurante, né, uma churrascaria, basicamente as pessoas se reúnem ali para celebrar, né? E aí, do ponto de vista psicológico, né, você estava trabalhando num lugar onde as pessoas iam ali para talvez lutar pela vida, né? Então, como é que é para você, né? E a gente falando... Porque por trás de todo empreendedor, por trás de todo empresário, existe um ser humano, né? Então, naquele momento, você sai da sua cidade, aí você vai trabalhar na área de alimentação, né? Num lugar onde você tinha dificuldade da língua, mas rapidamente você se adapta. Mas, em geral, as pessoas quando saem para comer, elas saem para celebrar, né? Elas saem para curtir, elas saem para se confraternizar. E aí você vai para um lugar onde as pessoas estão ali, né, os seus parentes, ou até mesmo os pacientes lutando pela vida ou tentando amenizar situações às vezes terminais, né? Eu perdi meu pai há 3 meses agora atrás, de câncer também. Isso me deixou, esse tempo que eu passei, né, trabalhando no hospital, ele me deixou um pouco mais frio, eu confesso. Eu era muito mais frio. Mas ele me mostrou um lado que é a vida real, né? Que é entender que um dia nós somos aqui finitos. E eu aprendi a olhar para o meu pai, por exemplo, e saber que não posso fazer nada, né? É claro que a tristeza, ninguém quer ver ninguém sofrendo. É muito melhor você ver o congraçamento das pessoas num restaurante do que a morte de outras em um hospital. Mas faz parte da vida. E eu aprendi com muita gente interessante, porque não é fácil também quem trabalha num hospital, qualquer que seja o que ele faça, um médico que está fazendo uma cirurgia, e eu cheguei a ver gente que não tinha um olho, que tinha um buraco assim, pedaço da cabeça, crânio, sabe, assim, isso que aparenta que choca mais a gente, mas quem está, eu vou usar um termo até feio, não, e quem está assim com bolor por dentro, né? Com aquele bolor te comendo e crescendo e te matando. Então, assim, hoje eu quero ser visto como empresário alegre que eu sou e feliz porque eu conheço o lado que é a morte também, conheço a vida. Então, e o hospital, só para fazer um paralelo,
com o restaurante me ensinaram duas coisas diferentes. Quando eu vou para o restaurante, eu sempre trato bem o garçom, eu brinco, sempre chego para e aí, o que tem de graça aí? O cara já dá risada, eu já meço o cara ali, eu já calibro o cara ali, sabe? Eu vejo se o cara tá num bom dia, se não tá. Então eu já entro com essa alegria que eu gostaria de ser tratado lá também. E quando eu vou em um hospital, eu também tento respeitar esse ambiente de... Ou seja, né, como um empreendedor e como um empresário, você tem que ter a habilidade de saber lidar com as pessoas em cada uma das situações, né? E aí, quando você fala do hospital e quando você fala da celebração, tem a ver também com os colaboradores dentro da empresa, né? Um dia a pessoa pode não estar bem, né? Por isso que é tão importante a gente... Hoje eu estava falando com um mentorado sobre isso, né? Um dos grandes diferenciais para você poder ter sucesso no mundo dos negócios é você saber lidar com pessoas. Né? Porque, em geral, muitas vezes, tem pessoas que não estão num bom dia e nem por isso aquela pessoa deixou de ser importante, deixou de performar, mas talvez ela está passando por um problema. Sim. E quando você, às vezes, é indiferente, né? Igual você falou, né? O dia que o garçom não ri, não necessariamente ele é mal educado, né? Pode estar passando por um problema. Então essa sensibilidade para lidar com pessoas eu vejo hoje como um dos grandes diferenciais dos líderes, né? Que hoje, inclusive com o advento do home office, né? Que é um assunto polêmico, que muita gente está falando sobre isso, né? As pessoas têm ficado cada vez mais distantes. Mais distantes. E aí você começa a ter uma dificuldade de cultura, né? Você imagina o que seriam os países e as nações se todo mundo vivesse separado, né? Então a cultura, né, ela dentro de uma empresa, ela é moldada muito pelas relações que são determinadas e que eu falo que toda empresa tem o seu contrato de convivência. Sim. E se isso não ficar muito claro, no final acaba gerando problema. Né? Eu tive que aprender isso quando eu fui para os Estados Unidos, né? Porque a diferença, por exemplo, de Houston para Botucatu, quando eu vejo um gringo, quase nunca. Em Houston, quando você vê um americano, assim, tem bastante, mas tem um monte de mexicano, tem um monte de venezuelano, tem um monte de brasileiro, tem um monte de culturas diferentes. E o navio onde eu trabalhei, depois que eu trabalhei em navios de cruzeiro ao redor do mundo, eu trabalhei para a Royal Caribbean, tinha uma semana lá onde o capitão anuncia quantas línguas temos a bordo, tinha 69 línguas diferentes. Eu trabalhava com romeno, eu trabalhava com italiano, eu trabalhava com chinês, eu trabalhava com filipino, eu trabalhava com europeu, sabe assim. Então, que são culturas diferentes. Imagine, a mesma cidade já tem gente diferente, na mesma família já tem gente diferente. Você imagina em países diferentes, estados diferentes, já tem gente diferente. Então, eu tentei entender um pouco a cultura e o modo que as pessoas pensavam. Mas quando a gente joga todo mundo, todo dentro do mesmo saco da vida, a gente sabe que o ser humano é diferente. Não importa se ele é chinês, japonês, se ele é de Tietê, se ele é de Botucatu, se ele é de São Paulo. O ser humano, por si só, ele é diferente. Ele tem os seus traumas, ele tem as suas neuras, ele tem as suas alegrias. Eu tenho feito muito curso de autoconhecimento. Tem bastante para me entender e para que eu possa entender as pessoas também. As minhas filhas, que tenho 52 anos, eu tenho uma filha de 17 e de 8, de 7 anos, né? 7 anos, quase 8. Imagina, pensamento, eu sou do tempo antigo, eu sou daquele tempo do bullying, fazia o bullying comigo, fazia bullying com as pessoas, entendeu? Eu tô acostumado. E hoje, como dizem, tudo isso é proibitivo, né? E a gente tem que saber como lidar com esse conflito de gerações, né? E às vezes eu me perco, porque eu sou falante e bocudo. Às vezes eu chuto o pau da barraca. Você é botucudo. Botucudo, bocudo. Então, às vezes, Reginaldo, eu sou muito espontâneo. Às vezes eu não quero diferir, mas falei. Pronto, soltei, né? Falei, puta, negão, desculpa aí, mano. É isso, soltou. Cara, não é assim, na minha cabeça, entendeu? Mas não vamos entrar nessa seara. O que eu quero dizer é que aprender a se conhecer é muito importante. Você só conhece o outro quando você se conhece. O autoconhecimento. Eu tô no caminho. Claro que me falta muito. Gente, eu sou um ser humano. O meu intuito aqui na vida é sair daqui melhor do que quando eu cheguei.
A gente tem a jornada do autoconhecimento, né, e da autorresponsabilidade, né? Então, quando a gente entende, né, que a gente é responsável, né, pelas coisas que acontecem na nossa vida, a gente passa a entender o seguinte, então eu preciso me conhecer mais, preciso corrigir os meus gaps, porque em geral, né, tem muitas pessoas que ficam culpando o outro, pô, mas se tivesse, se o VAR tivesse dado aquele gol, né, assim, não, você não tinha que ter deixado ocasião para ter dúvidas, né? Então, é uma responsabilidade. E o autoconhecimento traz essa consciência, né? Sim, porque a vida, essa equação que é chamada vida, ela não é matemática. Ela muda a cada segundo, entendeu? Então, assim, eu era funcionário público, gastava todo o dinheiro, era extremamente descabeçado. Eu podia sentar nessa vida e ficar lá. Eu fui para os Estados Unidos com $500 no bolso, onde eu não tinha minha mãe e meu pai para chorar do lado lá, para me dar dinheiro, para fazer um Pix. Nem existia Pix. Eu tive que me virar. E tive que me virar bem. Entendeu? Então eu tive que me amarrar em certos preceitos, né, que eu precisava fazer, precisava trabalhar, precisava correr, precisava fazer acontecer. Ninguém ia me dar nada. Ou seja, você tinha uma, como diz, uma ampulheta ali, né? Com a areia caindo, e você tinha que, antes do final do dia, você tinha que fazer aquilo acontecer. Sim, eu uso muito, só para complementar, eu uso muito esse termo da ampulheta, porque imagina uma ampulheta com várias ampulhetas dentro. Você tem a ampulheta da vida, que é a mãe, e dentro você tem várias ampulhetas da família, do trabalho. As áreas da vida, né? A roda da vida, né? Exatamente, a roda da vida. Não dá para parar. Você tem que equilibrar todos esses pratinhos, né? Não é fácil. E já que você estava falando da área de alimentação, né? É o equilibrar os pratos, né? É aquele garçom que vai colocando os pratos em volta, né? E tem que sair ali equilibrando todos e andando por meio das pessoas. De vez em quando ele se esbarra com a criança ali e ele precisa tomar o cuidado para não derrubar os pratos e para não machucar a criança. Olha, eu já derrubei uma bandeja gigante uma vez com 5, 6 pratos quase em cima das pessoas. Acontece. Pedi desculpa, voltei para a cozinha. Galera, derrubei a mesa tal, faça de novo e vamos servir o garçom. O cliente. Desculpa, mas assim, eu duvido que não tenha um garçom no mundo que nunca tenha errado ou derrubado alguma coisa. E na vida eu também derrubei coisas, eu também me derrubei, eu também errei. Cara, e eu aprendi muito com isso. E graças a Deus que eu tive a honra de errar, porque senão eu ia ser o perfeito. Não existe perfeição. Sem dúvida. A perfeição lá, onde está longe da nossa realidade, mas o importante é a gente estar cada vez, eu costumo falar, ter erros novos, né? Erros novos significa que a gente está evoluindo, claro. Né? Significa que a gente está avançando na avenida da vida. Depois do navio, né? Que você ficou trabalhando lá na Caribbean, você voltou para o Brasil? Ou... Eu só quero complementar sobre o navio. Então eu fiquei no Caribe 8 meses de ilha em ilha, né? Andei por lá, o navio parava, a gente descia, ia comer, ia curtir aquele marzão azul, conheci um monte de ilha do Caribe. Depois eu voltei de férias, eu fui para a Europa, onde a gente saía todo sábado de Barcelona. Aí a gente eu cruzei, tá? Eu fiz a passagem, que era a primeira vez que um navio daquele tamanho ele ia para a Europa. Então fui para os Estados Unidos e saímos eu acho que de Orlando, de Cabo Canaveral, eu não me lembro, ou de Miami. E cruzamos o oceano, 15 dias cruzando o oceano para ir até Barcelona. O Atlântico, né? Isso, e paramos lá em São Miguel, nos Açores, né, que pertence a Portugal, depois Lisboa, depois para ir até Barcelona, onde a gente recebia as autoridades, as primeiras, né, era só com autoridades. O Ronaldinho Gaúcho era um dos caras que estava por dentro dessas coisas todas. Há muito tempo. Então, assim, aí a gente ia para França, Itália, Malta. Pô, toda quarta-feira eu tava em Mônaco, pra você ter uma ideia. Toda quinta a gente tava em Malta. Malta, eu me arrependo hoje de não ter curtido mais Malta do que eu deveria ter curtido. Arrependimento é uma coisa muito complicada de se falar, mas eu deveria ter curtido mais. Mônaco, você fala, pô, cara, você tá reclamando por estar em Mônaco? Mas, galera, eu vou dar um exemplo para todo mundo aqui. Tudo que é demais enche o saco.
toda quarta-feira em Mônaco, o navio parava, tinha dias que a gente falava, vamos descer, é só Mônaco. É uma coisa, monte de Ferrari. Eu lembro, os meus amigos falavam, eu quero ir logo para Mônaco para ir lá na loja da Ferrari. Eu falei, eu não sou chegado em carro, eu não ligo muito para carro, né? Aí eu falava para eles, por que você quer ir na loja da Ferrari? Para ver a Ferrari, fala, olha aí, 1, 2, 3, 10, 50, 70. Não, mas lá a gente entra, sente o cheiro, tira foto. Então, às vezes eu ficava a bordo, a gente subia até o deck, ficava na piscina, ficava com a galera, fazia amizade com outras culturas, com outras pessoas. Então, tudo que é demais enjoa, até Mônaco. Eu garanto que também muito dinheiro deve enjoar, muita pobreza deve enjoar. Porque se você não souber o que fazer com aquilo... A vida é um equilíbrio, né? É umas mesmas. Que é uma dificuldade, né? Porque, em geral, vai ter momentos que você vai estar pendendo para um lado, pendendo para o outro. Por isso que, ao se conhecer, né, como pessoa, como empreendedor, você sabe exatamente a dosagem, né? Você sabe quando que você tem que pôr energia, quando não tem que pôr energia. E eu entendo que só o viajante, né, o tempo todo ali, chega uma hora que aquilo ali acaba te consumindo, né? Acaba gerando... Muito. Eu tenho um amigo que foi meu chefe, está de volta para navio, porque as oportunidades para ele acabaram aqui em São Paulo. Tem mais de 20, 25 anos só de navio. Então, assim, não conseguiu se formar, não conseguiu fazer muita coisa, teve que voltar para o navio com 50 e poucos anos. Então, assim, essa vida de caixeiro viajante enjoa. Então, eu aproveitei os anos que eu morei nos Estados Unidos para criar bastante cultura para mim, bastante conhecimento. Aproveitei o navio, mas não era uma coisa que eu precisava ficar pro resto da vida para juntar dinheiro, para mandar dinheiro para casa, para fazer. Não era uma vida. Era uma parte da minha vida. Era um quebra-cabeça, por isso que eu decidi voltar para o Brasil, né? Eu decidi voltar, e depois do navio, eu conheci quem virou a minha esposa. Eu vim de férias antes de ir para a Europa, a gente começou a namorar, saímos, eu fiquei acho que de férias 2 meses, ou 3, eu não me lembro quanto tempo a gente ficava, acho que 2 meses, e voltei para a Europa. E lá eu tive um sonho uma noite, falei, poxa, eu tinha 32 anos, preciso voltar, casar, sei lá, ter filho, e voltei, a gente começou a sair e ficamos logo juntos, né? Engravidou, aí eu falei, pô, não posso deixar também, não vou colocar um filho no mundo e deixar assim. Aí a gente viveu bem, né? 12 anos, tive 2 filhas e acabamos por separar. E quando eu voltei, que eu assumi isso tudo, eu tinha que assumir uma família, né? Eu ia ter um bebê. Daí eu falei, e agora? O que eu vou fazer da vida? Muita gente se arrepende nessa hora de ter sido um caixeiro viajante de conhecer o mundo. Eu me peguei em um momento onde eu falei, e agora? Tudo que eu vivi, onde eu vou usar isso? Eu não vou voltar para o hospital, eu não tenho mais o meu emprego. Até tentei alguns hospitais famosos de câncer, mas assim, era muito diferente. A linguagem e a metodologia, né? Tudo, o que eu tinha estudado lá em Houston já não valia aqui porque não tem a mesma tecnologia. Né? E não existe essa profissão aqui, né, como existia lá. Não tem a tecnologia. Né? Lá eu dirigi uma Lamborghini, um exemplo, entendeu? O hospital, todos os que a gente trabalhava, usava os recursos. Aqui era um Monza. Então, assim, falei, poxa, não estou falando mal, é a realidade. Isso é até hoje, a realidade americana e a realidade brasileira. O Brasil ele tem um delay, né? Eu me lembro que em 2012, quando eu casei, eu fui para a França, lá os caixas do supermercado já não tinham pessoas. Aí eu falei, aqui no Brasil a gente começou a ver isso há 4, 5 anos atrás. Então eu falei assim, é um delay de meia década, né? Eu acho que a pandemia aproximou muito mais as nações, em função realmente da necessidade de todo mundo se comunicar com o menor nível de locomoção possível, né? Então todo mundo acabou tendo que ficar ali confinado. Então acho que a pandemia, né? Tenho certeza que a pandemia ela antecipou muita novidade, que ela iria demorar muito mais tempo, né? Então a gente vê a inteligência artificial, a robótica, né, vindo com muita força, esse modelo híbrido, né, você vê, quem imaginaria há 5 anos atrás a gente falar em pessoas home office, né, pessoas trabalhando. Hoje em dia você olha no LinkedIn lá, né, a pessoa fala assim, olha, formato híbrido, né, então a maioria do pessoal é formato híbrido, né. Eu estava lá nos Estados Unidos em 99, tinha amigo meu que trabalhava home office naquela época, mas era outra cultura, né. Sim.
E você falou de supermercado. Cá pra nós, cá entre nós. É uma chatice comprar coisa aqui não hoje, né? Você vai no Pão de Açúcar, por exemplo, você quer nota fiscal paulista, qual é o seu CPF, isso, aquilo. Um amigo meu que veio, que é brasileiro, que mora lá no exterior, né, Estados Unidos, há mais de 30 anos, veio outro dia e a gente estava em São Paulo. Ele foi comprar um negócio, a moça lá no caixa ele falou, moça, não quero nada, só quero comprar. Ele falou, puta que chatice, CPF, nota fiscal, isso, e nota daquilo, isso, aquilo. Ele falou, não, eu só quero pagar e comprar e ir embora, né? Então, assim... Isso quando não te oferece o cartão da loja, né? Você já Pois fez o cartão do mercado? Você não quer fazer? É rapidinho, só assim, inclusive você já ganha, não sei... Exato. Não, e fica condicionado a ganhar coisa. Eu tenho uma empresa que eu vendo online, né? A gente já vai entrar nisso, e eu quero que ela tenha menos burocracia possível para fazer uma compra. Eu sei que dado tem peso e vale. Eu fui no Cacau Show esse dia, é uma propaganda. Boa e ruim. Aí eu comprei umas trufas lá e a moça falou, olha, se você fizer o seu cadastro assim, você ganha outra trufa. Né? Tá bom, legal, mas o que eu preciso? Eu falei, eu não tô afim de ficar entrando no meu celular, conectando, fazendo cadastro. Não, eu faço aqui por você, aqui no meu. Tá bom, então faz. Esperei 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que não estava entrando. Agora você tem que dar o seu sim, você tem que entrar lá no seu e-mail e dar o sim, alguma coisa assim. Entrei, procurei rede 4G, né? Entrei, achei, e a página não ia. Eu falei, moça, desculpa, cara, mas faz meia hora que eu tô aqui por causa de uma trufa. Você me desculpa, eu não quero. Ficou cara, tem até amanhã. Então, assim, o tempo, eu falei, não, obrigado, moça, valeu, obrigado. Eu não vou voltar amanhã, no outro dia, com o cadastro para ganhar uma trufa. Não, isso acontece, né? A gente que mora aqui no interior, às vezes passa em locais na rodovia, ou até mesmo em São Paulo, fala assim, ó, é o seguinte, deu um problema aqui, você não volta amanhã? Eu falo assim, pô, isso é o fato da pessoa não estar preocupada e nem saber quem é o cliente, né? Que é a experiência do cliente, né? Você comentou essa questão do mercado, tem um fato curioso que aconteceu comigo, que a menina do mercado, né, de tanto fazer pergunta, ela chegou assim, tudo bem e tal, passou a compra assim, você quer mais alguma coisa? Eu falei assim, puxa, esqueci de pegar água tônica. Aí ela falou assim, nossa, mas a fila tá grande, moço. Eu falei, mas você que me perguntou se eu queria mais alguma coisa. Exato. Eu falei, eu perguntei por educação, você então não pergunte. Ela falou isso, perguntei por educação. Daí eu falei assim, tá bom, daí eu fui lá pegar água tônica. Falei, agora você falou, os caras. Aí, depois que ela passou a água tônica, adivinha o que ela fez? Mais alguma coisa? Aí eu dei risada. Esqueceu alguma coisa? Daí eu falei assim, olha, que eu... Esqueci de pegar a carne pro churrasco, vai 30 amigos meus lá, vou precisar de uns 5 kg de carne. Então você vê que a gente tem que tomar o cuidado que mesmo o atendimento humanizado, quando ele é muito scriptado, a pessoa vira um robô, né? Exato. Então, sabe, quando você vai às vezes na loja, o vendedor olha pra você assim e fala assim, ixi, isso aí não tem dinheiro. Ou isso aí tem dinheiro. E aí uma cutuca a outra, né? Você vê que às vezes é visível, né? Quando a vendedora cutuca a outra assim e fala assim, sua vez, né? É péssimo. Eu posso contar uma história que aconteceu comigo esse final de semana, que não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, mas tem a ver com atendimento ao consumidor. Uhum. Já pegando um gancho com tudo que eu vivi, que eu até te falei lá, eu aprendi a atender as pessoas quando eu era garçom. Então eu trato bem o garçom, eu dou a gorjeta para ele quando eu acho que é um bom atendimento. Eu vou direto nele, porque às vezes o estabelecimento ele não repassa. Então eu vou direto pro cara, dou uma gorjetinha. Esse final de semana eu fui em uma festa lá numa cidade perto de Botucatu chamada Pardinho, uma festa muito bem feita, inclusive. Eu sou bebedor de vinho, né? Tem até uma taça aqui, né? E nessa festa tinha uns caras que é de uma região aqui próxima, que eu também não vou queimar ninguém, não vou citar quem é, mas estavam lá com o vinho deles, com a degustação. E nós ganhamos 4 fichinhas, né, para degustar. Eu 2 e a minha namorada 2. Uma festa de 300 e poucos reais, né, cada um, né? E precisa degustar. Tudo bem, peguei a fichinha, entreguei. Aí o cara com um medidor, mediu o vinho naquele medidor assim, põe assim, na tacinha, né, de acrílico, dava para você tomar lá. Entreguei as fichinhas, né? Antes eu já brinquei, porque eu achei que ele parecia com um cara de Botucatu. Você é o Reginaldo? Tal. Falei, nossa, o cara tá meio sisudo, né? Falei, tira o óculos aí. Tirou, não, você não é Reginaldo. E comecei a conversar, eu sempre brinco, eu sou bebedor de vinho, hein? Então, pra ter um
mas pra quebrar o gelo, porque às vezes o cara falou, que legal, o que você bebe? Ó, nossa, não deu abertura nenhuma e continuou pondo vinho. Tá bom, tomamos aquele vinho, achamos até que interessantinho. Aí eu falei pra ela, bom, eu não consigo tomar meia tacinha dessa de vinho só. Falei, a gente tem mais 2. Vou repetir a dose. Né? Não, eu falei, eu já vou comprar uma garrafa depois, né? Aí fomos lá, pedimos uma outra uva, dessa vez tinto, a gente não gostou. Não gostamos nem eu e nem ela. Falamos, isso aqui não é legal, vamos comprar. Aí uma amiga nossa que estava tomando vinho falou, qual que vocês tomaram? A gente tomou o Chardonnay. Falou, eu comprei o Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc é legal. Falei, poxa vida, é uma opção. Calorzão, né? Falei, eu cheguei no cara lá, na barraquinha. Não, aí eu comprei um Chardonnay, comprei uma garrafa, 140 pau. Tudo bem, 140 reais está lá o preço. Eu até brinquei, falei, eu conheço um lugar aí que vende seu vinho, se eu for lá, é o mesmo preço. Mas assim, não era condizente com o ambiente da feira, né? Comprei uma garrafa, levei para a mesa, tomamos, falei, vou comprar outra garrafa. Mais 140 reais para eu e ela tomar, tinha uma galera ali. E a menina falou, eu tô tomando um Sauvignon Blanc. Falei, poxa, que legal, eu quero ver se o Sauvignon Blanc é legal. Só que já tinha acabado meus tickets. Eu cheguei lá no cara e falei, você me dá um pouquinho de Sauvignon Blanc para experimentar? Não. Falei, como não? Cadê a sua fichinha? Eu falei, não, as minhas fichinhas já acabaram, já comprei uma garrafa do Chardonnay, quero experimentar o Sauvignon Blanc. Como que eu vou comprar um vinho sem saber se eu vou gostar desse vinho, né, cara? O cara não me deu. Não. Eu falei, cara, isso é muito ruim de negócio, velho. Daí ele pegou e colocou um golinho, assim, para 2 pessoas experimentarem, degustar, sentir a uva. Eu falei, cara, não vou comprar mais, isso é muito ruim de negócio. Preciso tão. Ele não gostou do que eu falei. E voltei para minha mesa. Falei, não vou comprar mais. Aí ficamos lá na festa, terminamos. Uma festa muito bem feita. Queijos artesanais sensacionais, porco. Fomos para casa. Aí abri um vinho de verdade lá em casa. Falei, agora eu vou tomar um vinho de verdade. Então assim, se eu me deparar com essa marca em algum lugar outro dia, eu já não compro mais. Ou seja, já criou uma má reputação. Exatamente, a primeira impressão foi péssima. Foi péssima. E mesmo essa fala para mim, não, custa o mesmo preço que você comprar num um distribuidor meu. Eu tenho uma marca, o meu distribuidor tem que vender mais caro que eu. Se eu puder vender numa feira, um negócio que custa, por exemplo, 140, eu quiser vender por 100, ter um pouco de lucro, mas trazer pessoas para a minha marca, eu farei. Então, assim, às vezes, Reginaldo, as pessoas estão pensando só no lucro, que eu já acho que medir o negócio com conta-gota já é feio pra cacete. Isso mostra uma mesquinhez, né? E aí automaticamente não conecta com o público, né? A gente estava comentando agora há pouco ali sobre o evento Conexão, que até você participou do evento nosso, né? Falou assim, o evento tem que estar à altura para o público que você quer chamar a atenção, né? Eu acredito nisso, tá? Então eu tento ser um empresário que pensa nas outras pessoas também. E só para voltar ao assunto principal, eu quando voltei para Botucatu eu tinha que fazer alguma coisa e eu estava pensando em me conectar com a família que eu tinha. Eu fui fazer comércio exterior, fui trabalhar de comércio exterior. Lembre-se, funcionário público, pedi demissão, pedi afastamento, fui para os Estados Unidos com $500, trabalhei, passei no primeiro lugar no melhor hospital de câncer do mundo, trabalhei, caíram as torres, eu fui trabalhar, voltei achando... Você estava em Houston quando... Eu estava em Houston quando aquele dia, caíram. Como é que foi a sensação? Cara, é triste, né? Porque já fazia um tempo, uns anos que eu estava lá, 1 ano eu acho, e quando você chega para trabalhar, eu não sabia, eu só descobri quando eu cheguei para trabalhar, que eu estava trabalhando com um amigo meu que era um trader, né? Eu já tinha um tempo lá, ele me chamou para trabalhar com ele. Eu cheguei lá, falei assim, todo mundo chorando, o que aconteceu? Eu caí. Aí você vai ver a desgraça toda, né? Todo mundo bem unido, né? O país muito unido, comoveu. Então total, né? Uma comoção total. Aí fui para o hospital, voltei achando que as coisas iam se abrir para mim, e não se abriram, né? Aí eu fui dar aula de inglês, depois eu fui para o navio. Então eu deixei muitas coisas para trás, eu deixei minha família para trás, eu fui fazer coisas que me apeteciam, né? E aí eu tinha família, fui fazer comércio exterior, então eu voltei para a faculdade, mais uma vez, eu fui fazer comércio exterior e comecei a trabalhar, né, com uma empresa lá de Botucatu que vendia stent cardíaco, mas sempre em olho, né,
com o olhar aberto para outras opções. E eu fiquei sabendo que tinha uma empresa de cosmético em Botucatu, de uma pessoa que já era famosa e tal, então eu sempre tive aquilo em mente. E um dia eu dava aula para uma menina que trabalhava nessa empresa, dava aula de inglês para ela ia até a minha casa, eu tinha uns alunos que eram particular, e ela me falou, ó, por que você não vai falar com tal pessoa, né? O dono lá, ele está precisando de alguém para trabalhar com ele, que ajude com as línguas internacionais, que até ande o mundo com ele fazendo essas relações internacionais. E você já tinha essa... Eu ganhava $8.000 em Houston, tá? Isso há muito tempo, né? Quando eu voltei, eu fui falar com ele. Eu consegui um encontro com ele, e eu cheguei e pedi R$5.000. Ó, se você me paga R$5.000, eu faço para você. Ah, não, tá bom, eu vou ligar para você. Ele nunca me ligou. Porque ele achava que R$5.000 não era um preço que ele pagaria para ter alguém com conhecimento que eu tinha, em loco das línguas internacionais e relações internacionais e cuidado com o cliente. Ele nem quis entender o que eu poderia fazer. Ou seja, automaticamente ele criou uma objeção ali, o valor. E era milionário. Ele viu o preço, né? Sim. Não viu o valor, viu o preço. Aí, beleza. Aí eu fui trabalhar, um dia eu acabei perdendo meu emprego com esse do Stent, eu e mais outros, e eu fiquei 8 meses pedindo emprego. Minha filha era pequenininha, tinha acabado de nascer. Você sabe qual é a tristeza você ir numa casa pernambucana e entregar um currículo? Bahia. E as pessoas olharem, não, vou ligar para você. Eu não estou menosprezando esses lugares não, tá? Mas eu senti assim... eu me senti menosprezado muito. Aí um amigo me falou, Júnior, começa a mentir no seu currículo, tira a coisa daí. Eu falei, cara, as pessoas mentem para mais, você quer que eu minta para menos? Pô, ninguém vai te contratar. E isso aconteceu, né? Na época eu dava aula em faculdade, as faculdades começaram a sentir o peso da faculdade à distância, né? Porque o pessoal começou, todo mundo migrar para EAD, e os professores que eram mestres e doutores, principalmente os PhDs, o pessoal que já tinha feito doc, pós-doc, começou a cortar, porque as faculdades tinham um limite de doutores, realmente já estava tudo preenchido, então, porque em faculdade é assim, né? Você ganha pela sua especialidade, não é o modelo meritocracia, Sim. É por titulação, né? Então, quanto maior a sua titulação, maior é o seu ganho. Você pode ser um professor péssimo, mas você tem... Eu, por exemplo, quando eu dei aula aos 10 anos na faculdade, eu era professor especialista, ou seja, eu ganhava menos. Então, sempre nas formaturas era paraninfo e recebia lá a menção honrosa dos alunos e tudo mais. Só que você tinha doc e pós-doc. Isso não valia nada, Então, é um modelo, né, que no empreendedorismo a gente fala muito em meritocracia, já na área da educação aí você tem essa questão da titulação. Então, quanto maior o título, maior é o ganho, né? Então, é um modelo... que é igual ao militar, né? Hierarquizado, né? O cabo não pode ganhar mais que o sargento, o capitão e assim vai, né? Eu acredito muito mais em competência do que título. Sim. Como que a gente pode ser um país educado? Mas isso é outra conversa. Se a gente isso é um assunto para um novo podcast. Exatamente. Então, assim, uma história que eu só gostaria de contar para você, não sei se a gente tem tempo ou não. Temos um pouco de tempo ainda, não é isso, Emerson? Então, assim, eu entreguei esses currículos 8 meses, cara, sem nada. E até que eu cheguei numa loja em Botucatu, chamava Lojas Casa Verde. Tá, o Robson falou assim, eu vou dar uma oportunidade para você, mas você vai ficar comigo um mês só. Tem certeza? Eu falei, não, eu preciso trabalhar, eu queria ganhar R$1.000. Queria ganhar R$1.000 naquela... Não que eu queria ganhar R$1.000, eu me contentava com R$1.000, porque eu estava acabando de construir minha casa, filho pequeno, tudo, eu precisava ganhar, né? Eu precisava ter um dinheiro, né? As minhas economias, eu fiz a casa, né? A minha ex-mulher tinha um terreno, eu tinha um dinheiro, fizemos a casa, uma boa casa, uma bela casa, mas eu precisava terminar algumas coisas, né? E ele me empregou. Eu trabalhei um mês lá nesse Imóveis Casa Verde. Ou seja, ele foi um... Não, mas escuta por que um mês. Eu vendia, comecei a vender, não era nem para vender direito, mas eu conheço um monte de gente, porque eu comecei a vender, porque você tem que passar por um treinamento antes. Não queria treinar não, meu amigo, eu não quero saber que madeira que é essa aqui, eu quero vender para o cliente, se eu souber é melhor. E ajuda muito, mas no momento que a gente está, eu preciso vender, a loja precisa vender, vamos vender. Depois eu vou aprendendo com o tempo, vou aprendendo junto com o cliente, no voo. Que madeira que é essa aqui? Essa aqui é carvalho, francês, tal. Cumaru, né? Exatamente, vamos vender. Né? E daí,
eu estava sem carro. Naquela época, o dinheiro estava curto, eu estava sem carro. Eu estava usando o carro da minha irmã. E que meu cunhado não ouça esse podcast, né? Eu estava com o carro dela e eu fui trabalhar, eu parava lá o carro e na hora do almoço eu tinha uma hora e 15 para almoçar, ia para casa, almoçava e voltava, né? E um dia estou eu lá em frente à loja, quem para o carro no estacionamento da loja? O dono do cosmético, o cara que não quis me pagar 5.000 lá atrás. Eu falei, hoje eu pego esse cara, né, mano? E ele saiu, ele foi pra CPFL, que era ali ao lado, eu falei, hoje eu pego. Eu fiquei acho que uma meia hora lá arrumando, lá fora, aquelas bancada de piscina, sabe, essas coisas. Arrumava, desarrumava. Tava enrolando mesmo, mas eu queria falar com ele. Ele chegou, só pra uma história longa, fazer ela menor. Eu falei, oi, tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Eu trabalho aqui e tal, mas tô pronto para trabalhar com você. Mas naquela época você pediu muito dinheiro. Eu falei, não, eu não pedi muito dinheiro, eu pedi o que valia. Mas vamos conversar. E aí eu escutei de você na casa de um amigo da família, que era da igreja que a família vai. Escutei de você, você frequenta essa casa? Frequento, são amigos nossos, me conhecem desde que eu estava na barriga da minha mãe. E é verdade. Então isso me abriu uma porta. Eu falei, não, então daqui 3 dias então a gente vai, acho que era uma segunda-feira ou terça, eu não me lembro. Quinta-feira a gente ia se encontrar na casa desse irmão da igreja. Tá bom, beleza. Quinta-feira estou eu lá, com a minha família, com a minha filha pequenininha, ele não apareceu. Aí nós ligamos para ele, te esqueci, eu tô aqui com uma cliente da Colômbia e tal. Quantos vocês estão? Estamos em 5, 6. Então por que não vem para casa? Não, aí a gente decidiu ficar lá. Falei, então amanhã a gente almoça junto. Falei, beleza, o meu almoço é da meio-dia a 1, né? Vamos colocar assim, amanhã a gente almoça junto. Falei, bom. Outro dia eu fui trabalhar, botei uma roupa alinhada melhor, saí do almoço e parti para o restaurante, né? Chegou lá, tava ele, o filho, o advogado, tudo bem, fiz meu prato, sentei na mesa. Quando eu coloquei o prato na mesa, tocou meu telefone, atendi o telefone e minha irmã. Você precisa trazer o carro aqui urgente agora, porque o meu cunhado, né, precisava trabalhar. Ele é dentista, ele precisava ir trabalhar, levar o filho para a escola, estava sem carro, não sei o que aconteceu com o carro dele. Eu falei, Paula, mas eu não posso agora, eu estou numa reunião de negócio, eu tenho 1 hora de almoço. E a minha irmã mora do outro lado. No outro lado. Não, você tem que trazer agora. Aí que vem a mentalidade, você tem que criar alguma coisa, né? Aí eu falei, gente, você me desculpa, a minha mãe tá passando mal. Mãe, que mentira. E eu preciso atender. Não, mãe, vai lá. Peguei o carro e voei. Cruzei a cidade. Meu cunhado já estava emburrado. E são 2 avenidas em Botucatu, né? O restaurante era na avenida de baixo e ele trabalha na avenida de cima. Só que ela bifurca aqui. Você pode vir por baixo. Ele, ao invés de vir por baixo, foi para de cima. Me deixou lá na clínica dele. Eram 5, 6 quarteirões. Eu olhei no relógio. Assim, e agora? Falta 5 minutos para eu entrar no outro trabalho. E a vida é de escolhas. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não vou para o trabalho. Eu vou para o restaurante. Desci correndo para o restaurante. Cheguei lá, tudo esbaforido. Olhei pro relógio, já estava na hora, né? Almocei com os caras, passou meia hora e tal. Eu falei, aí conversando e tal, o cara falou assim, quando você pode começar? Eu falei, agora. Agora? Então vamos conhecer a empresa. Eu fui conhecer a empresa. De lá eu liguei para a loja e falei, gente, olha, vocês me desculpem, eu tive uma oferta de emprego, não deu para avisar vocês antes e eu posso perder essa oportunidade. Depois eu vou aí e conto para vocês. E aí eu tinha que escolher, né? Entre volto por emprego garantido, lembra-se, 8 meses sem. Estava 1 mês trabalhando. Falei, já vou pisar na bola. Mas são escolhas, Reginaldo. Sim. E aí acabei trabalhando lá 5 anos, ajudei a montar o departamento internacional da empresa de cosméticos. E olha como... foi aí que você entrou na área? Foi aí que eu entrei na área. E foi aí que a vida me presenteou com mais outra pessoa. A vida, um botucudo, a vida me apresentou um palestino. Imagina, um cara da Palestina, hoje é meu sócio, a gente decidiu fazer um cosmético juntos, o cara mora lá no Bahrein hoje, temos uma empresa em Dubai, juntos também, né? Tenho cidadania, né? Cidadania não, tenho green card lá em Dubai, então assim, a vida foi mostrando isso e as minhas escolhas. Eu poderia ter ficado sem emprego do cosmético e ter perdido o emprego, porque eu demorei 2 horas a mais no meu almoço.
Mas a vida é de escolhas. Eu sempre gostei de ter essas possibilidades de escolha. O meu coração sempre me guiou para o lado. Uma das coisas que eu acho que um grande insight que você trouxe aqui é assim, a gente para conseguir alcançar aquilo que a gente quer, a gente precisa arriscar, né? Porque existem pessoas, né? Você estava comentando um pouco até do seu pai, né? Que teve algumas oportunidades e ficou com medo. Com né? medo não fizeram nada. E aí eu falo que a vida é sobre oportunidades. E hoje a tua empresa, ela vende para quantos países? Hoje a gente estava vendendo para 25 países. Por que estava vendendo? Com o advento da guerra da Rússia, a gente perdeu Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, Ucrânia e agora com o que está acontecendo lá no Oriente Médio, ainda pior, né? Porque o meu sócio é árabe, então ele comprava uma grande quantidade, eles têm 12 lojas, né? Eu vendo para a Jordânia, vendo para o Iêmen, vendo para Dubai, para a Arábia Saudita, para o Bahrein, para Oman, não. Então, assim, hoje estão consumindo Iêmen? menos. Iêmen também. Iêmen, Oman, hoje estão consumindo menos, porque tem parte da família morrendo, né? Eles estão com medo, também estão guardando dinheiro para ir para outro lugar. O seu sócio, ele está no Bahrein agora. Meu sócio está no Bahrein. Ele está na Jordânia agora, porque a mãe é jordaniana, né? Ele foi para lá agora, até porque a mãe está meio... Está um pouco doentinha, então ele está ajudando, mas ele mora no Bahrein. Ou seja, mas foi uma ampliação do teu negócio, né? Sim, da tua uma empresa. ampliação muito boa. Tenho fotos com mulheres trajadas, como árabes, Rússia. Bem interessante. Então, e a gente está com novos projetos agora para abrir novos mercados, né? A gente precisa ir para a Europa, que já estamos lá em Londres, precisa ir para os Estados Unidos. Então, é um projeto de ampliação. Ou seja, você virou um cidadão do mundo. Quantos países você 51 circulou? países. 51 países. Até o ano passado eu conhecia um país por cada ano de vida que eu vida. tinha. Agora eu tenho que viajar para um país que eu não conheço. Mas eu gosto de alguns lugares, por exemplo, já fui para a Turquia 2 vezes. E estou planejando a outra viagem para a Turquia de novo. Então, Tá, e assim, qual país que ainda tá na sua lista de sonhos? bastante. Ainda? Rússia, eu gostaria de Rússia. ir para a Rússia. Tenho amigos daqui de Botucatu que moravam lá. Então eu estava pesquisando sobre uma viagem de trem que sai de Portugal e que vai até... Sensacional. Ela vai até Singapura. Sensacional. Cara, que viagem. Sai de Portugal e vai até Singapura, passa a Rússia, China, né? E dizem que é uma viagem que é um pouco perigosa, inclusive. Eu estava vendo a reportagem, mas eu faria. 51 países, claro, que contando com todos os lugares que eu pisei internacionalmente. Tem ilhas lá, caribenhas, que são pequenas, mas não me interessa, é um país novo, né? O navio me trouxe a oportunidade de conhecer, acho que metade dessa. E o resto eu viajei, a passeio ou a trabalho. Né? Estive em Bahrein, Dubai, algumas vezes, né? Arábia Saudita, adorei a Arábia Saudita. Um país lindo, maravilhoso, tudo é gigante, tudo é grande. Você foi para Jeddah? Eu fui para Jeddah, né? O meu sócio mora lá em Jeddah. E fui também para famoso lá da Arábia Saudita. Falei, esqueci o nome. Não é Meca, é... Medina? Não, que é a mesma, né? Medina. Perto ali, né? Puxa, eu vou lembrar. Sim, conheci, tive o presente de Deus de conhecer esses lugares do mundo. A Jordânia, eu tive lá, maravilhoso, vi onde filmaram o filme lá em Petra. Petra é imagina, você conhecer uma das grandes... O berço da civilização, né? Iraque você foi? Não fui. Irã eu quero ir. Tive chance de ir para o Irã, não fui ainda, porque o Irã é um negócio que eu tenho que... Oman. Oman eu não fui também, mas quero ir. Oman está crescendo bastante. Iêmen também não. Ah, você iria para o Irã? Iraque iria, sempre. Catar você já foi? Catar já foi. Legal. Eu fui também para Abu Dhabi. E aí a tua empresa acabou indo para o Oriente Médio muito pelo seu sócio, né? Sim. Ele era o comandante dessa... Eu chamo de mundo árabe, né? Falar sua língua. Eles são mercadores, né, João? 5.000 anos fazendo... Eles sabem entre eles, né? Se comunicarem. Como que a coisa funciona, né? Como a coisa funciona. Mas agora a gente está expandindo para outros lugares do mundo. E a tua ideia é ir Brasil? Então, o Brasil nunca foi muito nosso forte, porque o Brasil tem um custo do Brasil muito caro, né? Entendi. Eu tenho produtos de extrema qualidade. E hoje a tua qualidade. produção ela é terceirizada, né? Terceirizada. Eu fabrico em Franca, de Fiorena tem um rótulo muito grande, tenho só produtos top, mas com preço muito acessível. E são fórmulas tuas? É private label ou white label? É private label. É private label.
É igual se for, por exemplo, uma Heineken. Eu vou lá na Heineken e falo, Heineken, eu quero a sua Heineken, mas com o meu toque. Então eu quero ela mais amarelinha, quero ela menos amarga, mais amarga. Você criou a sua mas forma, eles né? vão fazer a Heineken, entendeu? É o que eles sabem fazer, né? Porque não tem muita diferença, né? E eu sou muito sincero quanto empresário. Eu falo para todo mundo, gente, o que manda é o ingrediente. O bolo tem lá o toque da sua avó que faz um bolo de fubá e tal. Mas o que manda é um ovo bom, um ingrediente, um fubá bom. Um fubá bom, né? E... um fermento adequado. Exatamente. E tem o toque de quem faz também. Isso aí é nítido, né? Agora, se você pegar um fubá ruim, se você misturar com trigo, vai sair um bolo legal, igual. Então eu faço. Por que eu faço com a de Fiorani? Vale a pena falar isso, porque é credibilidade e seriedade. Eu sei que o meu bolo de fubá vai ser sempre o mesmo. Vai ter sempre. Ou seja, você vai ter padronização. Padronização. Não vão mentir, não vão tirar nada escondido de mim para ganhar R$1, centavos a mais. Entendeu? Isso é muito fantástico, né? Eu falo que a linha dos negócios foi nos conduzindo para relações que são duradouras, conexões que são genuínas. Fogaça, estamos chegando aqui próximo do nosso podcast, final do nosso podcast. Queria que você deixasse um aviso aí, uma recomendação aí para os empreendedores que ouviu aí, e uma pessoa cheia de vida, né? Hoje você está com 52 anos, cheio de vida, cheio de disposição, né? Ô Emerson, parecendo um menino de 30 anos aí, né? Se eu tirar a barba, eu fico parecido, hein? Hã? É o homem dos navios aí, hein? E eu nunca fiz um cruzeiro, você acredita? Conheço tanto cruzeiro, conheço todas as escadas de entrada e saída, porque eu também tinha que pôr o meu jeitinho brasileiro de usar de alguma vontade. E aquele navio que caiu recentemente, que naufragou lá na Itália aí, o que você acha que aconteceu? Eu não sei, não consigo especular isso, não sei. Mas uma coisa que eu posso te dizer... Um bilionário londrino. Foi, morreu família, tudo, né? Uma coisa que eu posso te dizer, Reginaldo, com toda a clareza do mundo. Eu trabalhava num navio de 330 metros por 11 andares. Eu já peguei tempestade no mundo que você se sente uma formiguinha no meio de um oceano. Com a natureza, com o que Deus criou, você não pode ser... Cara, é coisa que assusta. Tomba, né? Você precisa ser... O navio tem estabilizadores, né? Esses mais novos, né? O meu era o segundo maior do mundo, né? Hoje tem muitos maiores, né? Mas, cara, nós não somos nada, né? E também tem o outro lado. Quando tava uma calmaria, à noite, por exemplo, cara, você saía assim, eu poderia pegar as estrelas aqui e o mar ali é coisa assim fantástica. Eu tive assim, graças a Deus que eu vivi a minha vida. Que bom. O que eu digo para os empreendedores? Primeiro eu vou fazer um jabá e digo, comprem FGZ Cosméticos, eu tenho até aqui, ó, tatuada na minha pele, que vale muito a pena, são produtos de extrema qualidade e feito por um cara de verdade para gente de verdade. O meu intuito não é enganar ninguém e ganhar um dinheiro torto. Segundo, o que eu digo para os empresários, arrisque. Mesmo quando tá a tormenta lá, que você parece que seu barco vai virar, que você não é nada, amanhã você acorda um lindo dia, você fala, cara, graças a Deus que eu tô aqui, ainda bem que eu me arrisquei naquela tormenta. Como diz na Bíblia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? E nada é para sempre, tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa, o dinheiro passa, a falta dele passa, a nossa vida é assim. E só quem tem coragem de enfrentar a tormenta vai ver um dia lindo. Porque a tormenta pode durar 2, 3 dias, uma semana. Pois, a maioria dos cruzeiros que eu fiz, a grande maioria, foram dias maravilhosos, com águas assim, claras, turquesa, linda, olhando de cima, vendo um monte de tubarão lá embaixo, vendo um monte de vida, lugares maravilhosos que parecem fotos. Então, assim, eu peguei tormenta, peguei dias que eu não estava legal para trabalhar, mas tudo passa. Então, vocês, acreditem em vocês, não faça tudo por dinheiro. Dinheiro é só um número, dinheiro é só dinheiro, dinheiro acaba. Dinheiro é consequência. E as relações é que fica. Fogaça, meu irmão. Valeu muito bem. Tamo junto. Empreendedores, esse foi o podcast com esse cara fantástico, o Joel Fogaça Júnior, que trouxe pra gente aqui uma lição de vida
lição de energia, de disposição. Nos encontramos então no próximo podcast. Até mais. Até logo, pessoal.